Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 3. Impulso. Trinta e 34 anos atrás. Petrobulbos eram esmagados, feito crânio sob as botas de Dalinar enquanto ele avançava pelo campo incendiado. Seus soldados de elite marchavam atrás dele, uma força escolhida a dedo, tanto de olhos claros quanto escuros. Não se tratava de uma guarda de honra. Dalinar não precisava de uma guarda. Aqueles ali eram apenas os homens que considerava competentes o bastante para não envergonhá-lo. Ao seu redor, petrobulbos ardiam. O musgo, seco devido ao calor do verão e aos longos dias entre tempestades durante aquele período do ano, estava em chamas incendiando os petrobulbos. Esprenos de chama dançavam entre eles. E como se também fosse um espreno, Dalinar avançava pela fumaça, contando com sua armadura acolchoada e botas espessas para protegê-lo. O inimigo, pressionado rumo ao norte pelos seus exércitos, havia recuado para a cidade logo à frente. Com certa dificuldade, Dalinar havia esperado para que pudesse trazer seus soldados de elite como uma força de flanqueamento. Não esperara que o inimigo incendiasse aquela planície, queimando desesperadamente as próprias colheitas para bloquear uma abordagem pelo sul. Bem, os fogos podiam ir para a danação. Embora alguns dos seus homens estivessem atordoados pela fumaça ou pelo calor, a maioria permaneceu com ele. Confrontariam o inimigo, empurrando-o contra o exército principal. Martelo e bigorna. Seu tipo favorito de tática. O tipo que não permitia que seus inimigos escapassem. Enquanto Dalinar rompia do ar fumegante, encontrou algumas fileiras de lanceiros entrando às pressas em formação na fronteira sudeste da cidade. Esprenos de expectativa, parecendo flâmulas vermelhas brotando do chão e tremulando ao vento, se aglomeraram ao redor deles. A baixa muralha da cidade havia sido derrubada em uma disputa alguns anos atrás, de modo que os soldados só possuíam os destroços para usar como fortificação. Muito embora uma grande cadeia de montanhas ao leste formasse um quebra-vento natural contra as tempestades, o que havia permitido que aquela cidade se expandisse quase como uma cidade real. Dalinar gritou para os soldados inimigos, batendo sua espada, que era apenas uma espada montante comum, contra o escudo. Ele usava uma robusta couraça, um elmo de frente aberta e botas reforçadas com ferro. Os lanceiros à frente dele hesitaram ao ver seus soldados de elite rugindo em meio à fumaça e às chamas, em uma sanguinária cacofonia. Alguns dos lanceiros deixaram cair suas armas e fugiram. Dalinar sorriu. Ele não precisava de fractais para intimidar. Atingiu os lanceiros como um rochedo rolando por um bosque de brotos, sua espada fazendo sangue esguichar. Uma boa luta tinha a ver com impulso. Não parar. Não pensar. Avançar e convencer seus inimigos de que eles já estavam praticamente mortos. Desse modo, eles resistiam menos enquanto você os mandava para suas piras funerárias. Os lanceiros atacaram freneticamente com suas armas. A prioridade não era matar e sim tentar afastar aquele louco. As fileiras entraram em colapso à medida que soldados demais voltaram a atenção para ele. Dalinar gargalhou, aparando bruscamente um par de lanças com seu escudo, depois estripando um homem com uma lâmina no fundo da barriga. O homem deixou a lança cair, em agonia, e seus vizinhos recuaram da horrível visão. Dalinar chegou com um rugido, matando-os com uma espada manchada do sangue do amigo deles. Os soldados de elite atacaram a fileira rompida e a verdadeira chacina começou. Ele abriu caminho à força, mantendo o impulso, podando as fileiras até chegar à retaguarda,
Então respirou fundo e limpou suor e cinzas do rosto. Um lanceiro chorava no chão ali perto, gritando pela mãe enquanto se arrastava sobre a pedra, deixando uma trilha de sangue. Esprenos de medo se misturavam com os fibrosos esprenos de dor alaranjados. Dalinar balançou a cabeça e enfiou a espada nas costas do garoto ao passar. Homens frequentemente gritavam pelos pais enquanto morriam. Não importava da idade. Já vira homens de barba grisalha fazendo isso, assim como garotos como aquele ali. Ele não é muito mais jovem do que eu, pensou Dalinar. Talvez 17 anos. Mas Dalinar nunca havia se sentido jovem, independentemente da idade. Seus soldados de elite cortaram a linha inimiga ao meio. Dalinar dançou, sacudindo a espada coberta de sangue, sentindo-se alerta, empolgado, mas não ainda vivo. Onde estava? Vamos lá. Um grupo maior de soldados inimigos trotou pela rua na sua direção, conduzido por vários oficiais de branco e vermelho. Pela maneira como pararam de repente, Dalinar adivinhou que ficaram alarmados ao ver seus lanceiros tombando tão rápido. Dalinar atacou. Seus soldados de elite sabiam que deviam ficar de olho. Então 50 homens rapidamente se juntaram a ele. O resto precisava acabar com os desafortunados lanceiros. 50 bastariam. O confinamento da cidade apinhada garantia que Dalinar não precisaria de mais homens que isso. Ele concentrou sua atenção no único homem a cavalo. O sujeito usava uma armadura metálica, obviamente feita para parecer uma armadura fractal, muito embora fosse apenas de aço comum. Ela não tinha a beleza nem o poder de uma verdadeira armadura. Ele ainda parecia ser a pessoa mais importante por ali. Com sorte, isso significaria que era o melhor guerreiro. A guarda de honra do homem veio para o ataque e Dalinar sentiu algo brotar dentro dele. Como uma sede, uma necessidade física. Desafio. Ele precisava de um desafio. Encarou o primeiro membro da guarda atacando com veloz brutalidade. Lutar em um campo de batalha não era como duelar em uma arena. Dalinar não dançou ao redor do sujeito, testando suas habilidades. Ali, aquele tipo de coisa acabava com uma outra pessoa te apunhalando nas costas. Em vez disso, Dalinar desceu sua espada com toda a força contra o inimigo, que levantou seu escudo para bloqueá-la. Dalinar desferiu uma série de golpes rápidos e poderosos, como um percussionista tocando um ritmo furioso. O soldado inimigo segurava o escudo sobre a cabeça, deixando Dalinar totalmente no controle. Dalinar levantou o próprio escudo e empurrou-o contra o homem, forçando-o para trás até que ele tropeçou, dando a Dalinar uma abertura. Aquele homem não teve a chance de gritar pela mãe. O corpo caiu diante dele. Dalinar permitiu que seus soldados de elite cuidassem dos outros. O caminho estava aberto para o Luminobre. Quem era ele? O Grão-Príncipe lutava ao norte. Seria algum outro Olhos Claros importante? Ou... Dalinar não se lembrava de ter ouvido rumores sobre um filho durante as intermináveis reuniões de planejamento de Gavilar? Bem, aquele homem certamente tinha um ar grandioso naquela égua branca, contemplando a batalha por trás do visor do elmo, a capa tremulando ao redor. O inimigo ergueu a espada da altura do elmo, apontando para Dalinar, sinalizando que aceitava o desafio. Idiota. Dalinar levantou o braço do escudo e apontou, contando que pelo menos um dos seus soldados estaria junto dele. De fato, Genin se aproximou, pegou o arco curto das costas e, enquanto o Luminobre gritava surpreso, acertou o cavalo no peito. Detesto atirar em cavalos, resmungou Genin enquanto o animal ferido empinava, cheio de dor. É como jogar 1000 brons no tormentoso oceano, Luminobre. Comprarei 2 para você quando terminarmos isso aqui, prometeu Dalinar enquanto o Luminobre caía do cavalo. Dalinar se desviou dos cascos velozes e dos guinchos de dor, procurando o homem caído. Ficou feliz ao ver o inimigo se levantando. Eles começaram a lutar, com golpes amplos e frenéticos. A vida era uma questão de impulso.
escolher uma direção e não deixar que nada, homem ou tempestade, o desviasse. Dalinar atacou o Luminobre, fazendo com que recuasse, furioso e persistente. Sentia que estava vencendo a contenda, no controle, até o momento em que acertou seu escudo no inimigo, e no momento do impacto, sentiu algo arrebentar. Uma das correias que fixavam o escudo em seu braço havia se rompido. O inimigo reagiu imediatamente, empurrando o escudo, torcendo-o ao redor do braço de Dalinar, arrebentando a outra correia. O escudo se soltou e caiu. Dalinar cambaleou, movendo a espada, tentando aparar um golpe que não veio. Em vez disso, o Luminobre se aproximou e atacou Dalinar com o próprio escudo. Dalinar se desviou do golpe que se seguiu, mas o ataque consecutivo o atingiu com tudo na cabeça, jogando-o ao chão. Seu elmo se deformou, o metal amassado cortando seu escalpo, tirando sangue. Sua visão ficou duplicada, oscilando. Ele está vindo para o golpe final. Dalinar rugiu, erguendo a espada em uma defesa selvagem que atingiu a arma do Luminobre e a fez escapar das mãos dele. Então, em resposta, o homem socou Dalinar no rosto com a manopla. Seu nariz estalou. Ele caiu de joelhos, a espada escorregando dos seus dedos. O inimigo estava ofegante, praguejando entre inspirações, cansado pela contenda curta e frenética. Ele levou a mão a uma faca no cinto. Uma emoção surgiu em Dalinar. Era um fogo que preencheu o vazio dentro dele, inundou-o e o despertou, trazendo clareza. Os sons de seus soldados de elite lutando contra a guarda de honra do Luminobre se dissiparam. O impacto do metal no metal se transformando em estalidos, grunhidos se tornando um murmúrio distante. Dalinar sorriu. Então o sorriso aumentou ainda mais. Sua visão retornou, e o Luminobre, com a faca na mão, ergueu os olhos e se assustou, cambaleando para trás. Ele parecia horrorizado. Dalinar rugiu, cuspindo sangue e se lançando sobre o inimigo. O golpe que veio em sua direção pareceu patético e Dalinar se desviou, jogando o ombro contra o abdômen do adversário. Alguma coisa vibrava dentro de Dalinar, o pulso da batalha, o ritmo de matar e morrer, a euforia. Ele desequilibrou seu oponente, então saiu em busca da sua espada. Jim, contudo, gritou o nome de Dalinar e jogou-lhe uma alabarda que tinha um gancho de um lado e uma lâmina de machado larga e fina no outro. Ele agarrou-a no ar e girou, prendendo o tornozelo do inimigo com a cabeça da alabarda e puxando. O Luminobre caiu com um retinido metálico. Antes que Dalinar pudesse aproveitar a situação, 2 homens da guarda de honra conseguiram se desembaraçar dos seus soldados e avançaram para defender seu Luminobre. Dalinar enterrou a ponta da alabarda no flanco de um deles, soltou-a com um arranco e girou de novo, batendo com a arma no elmo do Luminobre, que estava a caminho de se levantar, e deixando-o de joelhos, antes de se virar bem a tempo de aparar a espada do guarda restante com o corpo da alabarda. Em seguida, fez força para cima, segurando a alabarda com as mãos, fazendo a espada do guarda sair voando por cima da cabeça. Então avançou até que estivesse cara a cara com o sujeito, sentindo o hálito do homem. Ele cuspiu o sangue que lhe escorria do nariz, então o chutou no estômago. Depois se virou para o Luminobre, que estava tentando fugir. Dalinar rosnou, cheio de euforia. Ele brandiu a alabarda com uma mão, enganchando a ponta no flanco do Luminobre, e puxou bruscamente, derrubando-o mais uma vez. O Luminobre rolou e foi saudado pela visão de Dalinar descendo a alabarda em um golpe de 2 mãos, que fez a ponta atravessar a couraça até penetrar seu tórax. O som de fratura foi satisfatório, e Dalinar puxou de volta a arma ensanguentada. Como se aquele golpe fosse um sinal, a guarda de honra por fim foi desbaratada pelos seus soldados de elite. Dalinar sorriu ao ver os inimigos fugirem, esprenos de glória surgindo ao redor dele como brilhantes esferas douradas. Seus homens sacaram os arcos curtos e abateram uma boa dúzia dos inimigos em fuga com tiros nas costas.
Da nação, era ótimo vencer uma força maior do que a dele. Ali perto, o Luminobre caído gemeu baixinho. Por quê? Disse o homem de dentro do elmo. Por que nós? Não sei. Respondeu Dalinar, jogando a alabarda de volta para Jin. Você não sabe? Perguntou o moribundo. Meu irmão escolhe, explicou Dalinar. Eu só vou na direção que ele me aponta. Ele gesticulou na direção do homem moribundo e Jin enfiou uma espada na axila do nobre de armadura, terminando o serviço. O sujeito havia lutado razoavelmente bem. Não havia motivo para prolongar seu sofrimento. Outro soldado se aproximou, entregando a Dalinar sua espada. Ela tinha uma lasca do tamanho de um polegar bem na lâmina. Também parecia torta. A espada é para enfiar nas partes macias, Luminobre, comentou Jin. Não para acertar as partes duras. Vou me lembrar disso. Replicou Dalinar, jogando a espada fora enquanto um dos seus homens selecionava uma substituta entre os caídos. O senhor está bem, Luminobre? Indagou Jin. Nunca estive melhor, disse ele, a voz ligeiramente distorcida pelo nariz entupido. Doía como a danação, e ele atraía um pequeno grupo de esprenos de dor, parecidos com mãozinhas alongadas, do chão. Seus homens entraram em formação ao redor dele, e Dalinar conduziu o caminho, avançando pela rua. Em pouco tempo, avistou o grosso da força inimiga ainda lutando mais à frente, atormentada pelo seu exército. Ele deteve seus homens, considerando as opções. Taka, capitão dos soldados de elite, virou-se para ele. Ordens, senhor? Tomem aquelas construções, disse Dalinar, apontando para uma linha de casas. Vamos ver se eles lutam direito enquanto nos veem capturar suas famílias. Os homens vão querer saquear, disse Taka. O que há para saquear em palhoças como essas? Couro de porco molhado e tigelas velhas de petrobulbo? Ele removeu o elmo para limpar o sangue do rosto. Eles podem saquear depois. Agora eu preciso de reféns. Há civis em alguma parte dessa cidade tormentosa. Encontre-os. Taka assentiu, gritando as ordens. Dalinar foi pegar um pouco de água. Ele precisaria se reunir com Sadeias e... Algo o atingiu no ombro. Ele só viu de relance o que era. Uma mancha escura que o acertou com a força de um coice e o jogou no chão, a dor queimando seu flanco. Dalinar hesitou ao se ver caído no chão. Uma tormentosa flecha brotava do seu ombro direito, com uma haste longa e grossa. Ela havia atravessado a cota de malha, bem no lado onde sua couraça encontrava o braço. Luminobre! Exclamou Taka, se ajoelhando, protegendo Dalinar com o corpo. Por Kelek, Luminobre, o senhor está... Danação! Quem foi que atirou isso? Interpelou Dalinar. Lá em cima. Respondeu um dos seus homens, apontando para a cadeia de montanhas acima da cidade. São quase 300 metros, disse Dalinar, empurrando Taka para o lado. Isso não é... Ele estava olhando, então desviou da flecha seguinte, que caiu a uns 30 centímetros dele, quebrando-se contra o chão de pedra. Dalinar fitou-a por um instante, então começou a gritar. Cavalos! Onde estão os tormentosos cavalos? Um pequeno grupo de soldados avançou a trote rápido, trazendo todos os 11 cavalos que haviam guiado cuidadosamente pelo campo de batalha. Dalinar teve que se desviar de outra flecha enquanto tomava as rédeas de madrugada, seu capão negro, e se jogava na sela. A flecha no seu braço era uma dor cortante, mas ele sentia algo mais urgente atraindo-o adiante, ajudando-o a se concentrar. Galopou de volta pelo caminho por onde haviam chegado, saindo do campo de visão do arqueiro, seguido por 10 dos seus melhores homens. Devia haver uma maneira de subir aquela encosta. Ali. Um caminho rochoso e tortuoso, raso o bastante para que não se incomodasse em correr por ali com madrugada. Dalinar temia que, quando chegasse ao topo, sua presa já houvesse escapado. Porém, quando enfim alcançou o pico do morro, uma flecha o acertou no lado esquerdo do peito, atravessando direto a couraça perto do ombro, quase o derrubando da sela. Danação! Ele deu um jeito de se manter na sela, agarrando as rédeas com uma das mãos,
e se inclinou, espiando adiante. O arqueiro, ainda uma figura distante, parado sobre uma saliência rochosa, lançava outra flecha. E mais outra. Raios, o sujeito era rápido. Ele guiou Madrugada para um lado, depois para o outro, sentindo o ritmo pulsante da euforia brotando. Isso afastou a dor, permitindo que se concentrasse. À frente, o arqueiro finalmente pareceu ficar alarmado e desceu de seu poleiro para fugir. Dalinar passou com Madrugada por aquela saliência um momento depois. O arqueiro era um homem de 20 e poucos anos, trajando roupas rústicas, com braços e ombros que pareciam capazes de levantar um chule. Dalinar poderia atropelá-lo, mas em vez disso, passou galopando e chutou o homem nas costas, derrubando-o. Ao parar o cavalo, Dalinar sentiu o movimento causar uma pontada de dor pelo braço. Forçou-se a ignorá-la, os olhos lacrimejando, e virou-se para o arqueiro, que jazia estatelado entre flechas negras espalhadas no chão. Dalinar pulou da sela, uma flecha plantada em cada ombro, enquanto seus homens o alcançavam. Ele agarrou o arqueiro e levantou o sujeito até que ficasse de pé, notando a tatuagem azul em seu rosto. O arqueiro arquejou e olhou fixamente para Dalinar. Ele imaginava que devia ser uma visão e tanto, coberto de fuligem dos fogos, seu rosto uma máscara de sangue do nariz e do couro cabeludo cortado, varado por não uma, mas 2 flechas. Você esperou até que eu tirasse o elmo, declarou Dalinar. Você é um assassino. Foi enviado para cá especificamente para me matar. O homem fez uma careta e então assentiu. Fantástico! Exclamou Dalinar, soltando o sujeito. Mostre-me esse disparo outra vez. Que distância é essa, Taka? Estou certo, não estou? Quase 300 metros? Perto de 400, respondeu Taka, parando seu cavalo. Mas com uma vantagem de altura. Ainda assim, disse Dalinar, andando até a beira do pico. Ele olhou para o arqueiro perplexo. Ora, pegue seu arco! Meu... arco? Não me ouviu, homem? Replicou Dalinar bruscamente. Vá pegá-lo. O arqueiro fitou os 10 soldados de elite a cavalo, de rostos severos e perigosos. Então, sabiamente, decidiu obedecer. Pegou uma flecha, então o arco, que era feito de uma esguia madeira negra que Dalinar não reconheceu. Atravessou direto minha tormentosa armadura, murmurou Dalinar, tocando na flecha que o atingira no lado esquerdo. Aquela não parecia tão ruim. Ela havia perfurado o aço, mas perdera a maior parte do seu impulso com isso. A do lado direito, contudo, havia cortado pela cota de malha e estava fazendo sangue descer pelo seu braço. Dalinar balançou a cabeça, protegendo os olhos com a mão direita, inspecionando o campo de batalha. À direita, os exércitos se enfrentavam e o corpo principal dos seus soldados de elite havia chegado para pressionar o flanco. A retaguarda havia encontrado alguns civis e os estava empurrando para a rua. Escolha um cadáver, disse Dalinar, apontando para uma praça vazia onde ocorrera uma escaramuça. Enfie uma flecha em um deles, se puder. O arqueiro umedeceu os lábios, ainda parecendo confuso. Por fim, ele tirou uma luneta do cinto e estudou a área. Aquele de azul, perto da carroça virada. Dalinar estreitou os olhos, então concordou. Ali perto, Taka havia apeado do cavalo e desembainhado a espada, apoiando-a no ombro. Um aviso não muito sutil. O arqueiro puxou o arco e lançou uma única flecha de penas negras. Ela voou para o alvo, atingindo o cadáver escolhido. Um único espreno de admiração surgiu ao redor de Dalinar, como um anel de fumaça azul. Pai das tempestades, Taka, antes de hoje eu teria apostado com você metade do principado que tal tiro não era possível. Ele se voltou ao arqueiro. Qual é seu nome, assassino? O homem levantou o queixo, mas não respondeu. Bem, de qualquer modo, bem-vindo aos meus soldados de elite, disse Dalinar. Alguém arrume um cavalo para esse camarada. O quê? Disse o arqueiro. Eu tentei matar você. Sim, de uma distância segura, o que demonstra um excelente bom senso.
Alguém com suas habilidades pode me ser útil. Nós somos inimigos! Dalinar indicou a cidade abaixo, onde o sitiado exército inimigo estava finalmente se rendendo. Não mais. Parece que agora somos todos aliados. O arqueiro cuspiu para o lado. Escravos subjugados ao seu irmão, o tirano. Dalinar deixou um dos seus homens ajudá-lo a montar no seu cavalo. Se você prefere ser morto, eu respeito. Ou você pode se unir a mim e dizer qual é seu preço. A vida do meu luminobre Yesriar, disse o arqueiro. O herdeiro. É esse o sujeito? Quis saber Dalinar, olhando para Taka. Que o senhor matou lá embaixo? Sim, senhor. Ele tem um buraco no peito, disse Dalinar, olhando de volta para o assassino. Uma pena. Seu monstro, não podia ter capturado ele? Não. Os outros principados estão sendo teimosos, se recusando a reconhecer a coroa do meu irmão. Jogos de pega-pega com os olhos claros só encorajam as pessoas a resistir. Se eles souberem que estamos dispostos a derramar sangue, vão pensar 2 vezes. Dalinar deu de ombros. Que tal isso? Una-se a mim e não saquearemos a cidade. O que sobrou dela, pelo menos. O homem olhou para baixo, rumo ao exército que se rendia. Aceita ou não? Indagou Dalinar. Prometo não obrigá-lo a flechar ninguém de quem você goste. Ótimo, disse Dalinar, virando o cavalo e se afastando a trote. Pouco tempo depois, quando os soldados de elite de Dalinar o alcançaram, o arqueiro taciturno estava em um cavalo com um dos outros homens. A dor aumentou em seu braço direito enquanto a euforia sumia, mas era tolerável. Ele ia precisar que cirurgiões dessem uma olhada na ferida de flecha. Quando alcançaram novamente a cidade, ele enviou ordens para que cessassem os saques. Seus homens detestariam isso, mas aquela cidade ali não valia lá muita coisa, de qualquer modo. As riquezas viriam quando adentrassem os centros dos principados. Ele deixou seu cavalo carregá-lo devagar pela cidade, passando por soldados que haviam se acomodado para beber água e descansar do conflito prolongado. Seu nariz ainda doía, e ele tinha que conscientemente evitar respirar sangue. Se estivesse quebrado mesmo, isso não seria nada bom. Dalinar continuou avançando, lutando contra o entorpecido senso de vazio que frequentemente se seguia a uma batalha. Aquele era o pior período. Ainda se lembrava de estar vivo, mas agora precisava encarar a volta para o ordinário. Ele havia perdido as execuções. Sadeas já tinha a cabeça do grão-príncipe local e as dos seus oficiais espetadas em lanças. Sadeas adoravam o espetáculo. Dalinar passou pela horrível fileira, sacudindo a cabeça, e ouviu um xingamento murmurado pelo seu novo arqueiro. Teria que falar com o homem, reforçando a ideia de que, ao atacar Dalinar mais cedo, ele havia atirado uma flecha em um inimigo. Isso era respeitável. Se ele tentasse algo contra Dalinar ou Sadeas agora, seria diferente. Taka já estava procurando a família do sujeito. Dalinar? Chamou uma voz. Ele deteve seu cavalo, voltando-se na direção do som. Toral Sadeas, resplandecente na armadura fractal amarelo-dourada que já havia sido lavada, abria caminho através de um grupo de oficiais. O jovem de rosto corado parecia muito mais velho que há 1 ano. Quando eles haviam começado tudo aquilo, ele ainda era um rapaz desengonçado. Não mais. Dalinar, isso são flechas? Pai das tempestades, homem, você parece um espinheiro. O que aconteceu com seu rosto? Um punho, disse Dalinar, então indicou com o queixo as cabeças nas lanças. Bom trabalho. Nós perdemos o príncipe herdeiro, continuou Sadeas. Ele vai montar uma resistência. Isso seria impressionante considerando o que fiz com ele. Sadeas relaxou visivelmente. Ah, Dalinar, o que faríamos sem você? Perderiam. Alguém me traga algo para beber e uns cirurgiões. Nessa ordem. Além disso, Sadeas, eu prometi que não saquearíamos a cidade. Sem pilhagem, sem escravos. Você o quê? A quem você prometeu? Dalinar indicou o arqueiro com o polegar por cima do ombro. Mais um? Resmungou Sadeas.
Ele tem uma mira incrível e também é leal. Ele olhou para o lado, onde os soldados de Sadeias haviam reunido algumas mulheres chorosas para que Sadeias pudesse escolher. Eu queria muito aproveitar esta noite, observou Sadeias. E eu queria muito respirar pelo meu nariz. Nós vamos sobreviver. O que é mais do que se pode dizer sobre os garotos que enfrentamos hoje? Está bem, está bem. Sadia suspirou. Suponho que podemos poupar uma cidade. Um símbolo de que não somos totalmente impiedosos. Ele olhou novamente para Dalinar. Vamos ter que arrumar fractais para você, meu amigo. Para me proteger? Proteger você? Raios, Dalinar, a essa altura já não sei nem se uma avalanche poderia matá-lo. Não. É só que todos esses seus feitos, com você praticamente desarmado, faz com que o resto de nós passe vergonha. Dalinar deu de ombros. Não esperou pelo vinho ou pelos cirurgiões. Em vez disso, conduziu seu cavalo até seus soldados de elite e reforçou as ordens de proteger a cidade de Saques. Depois guiou o cavalo pelo terreno fumegante até seu acampamento. Já tinha vivido tudo o que podia naquele dia. Levaria semanas, talvez meses, antes que tivesse outra oportunidade. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.